Bem, olá a todos e todas. Eu queria dizer, senador Exalci, que é um grande prazer retornar a essa casa, a convite sempre da Comissão de Assuntos Econômicos, mas faço um agradecimento especial ao senador Efraim Moraes, que tem me possibilitado participar durante todo esse processo da reforma tributária. Estive aqui no momento da apresentação da emenda constitucional, estive também no grupo de trabalho destinado à discussão sobre o contencioso e volto aqui para falar nessa mesa sobre tecnologia e inovação. Então agradeço a ele, agradeço a toda a assessoria em nome do Dênio, da Flávia, que sempre nos recebem e passam esses pleitos, porque eu acho que a gente precisa entender uma coisa. O jogo da emenda constitucional, ele foi jogado. A gente tem balizas claras dos incentivos, dos desincentivos, e o que a gente precisa é dar tecnicidade e operacionalidade ao texto. É isso que a gente precisa fazer. Eu venho aqui muito tranquilo, como um técnico do direito tributário, como um estudioso do direito tributário e, obviamente, da sua relação com as tecnologias, para justamente tentar dar essa clareza que o texto precisa. Dentro dessa perspectiva, o que a gente precisa fazer é, primeiro, entender como a tecnologia ela vai fazer essa ponte, e o Raul, o deputado Raul está aqui, sabe disso muito bem, que o IVA é um tributo do século passado. E como a gente tem a chave para levar esse tributo do passado para o futuro? Com split payment, com novas tecnologias, com um grande grau de tecnologia aplicada aos arranjos de pagamento e dentro das administrações tributárias. Quando falam que o split payment não funcionou, por exemplo, na Polônia, isso é algo que me causa um pouco de espécie, porque os sistemas de desenvolvimento de notas fiscais eletrônicas na Europa distam pelo menos 15 anos em relação aos sistemas que a gente já tem no Brasil. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente precisa entender é, dentro do funcionamento do split payment, que tipo de incentivos a gente precisa dar para uma adoção rápida e com esse processo colaborativo entre fisco e contribuinte? Porque um dos grandes pontos aqui, e me parece que todas as apresentações da mesa passam por isso, é uma questão da desconfiança. A gente tem desconfiança em relação ao fisco. E talvez a reforma tributária seja esse momento e que permita essa pacificação entre fisco e contribuinte. As várias críticas que existem aqui, a necessidade do recolhimento prévio, vem de uma desconfiança de que o fisco não vai devolver o dinheiro dentro do prazo acordado. A desconfiança que existe em relação à apropriação dos créditos e a essa transferência do encargo para os contribuintes fiscalizarem os seus próprios fornecedores também é fruto da desconfiança, nesse caso não dos contribuintes em relação ao fisco, mas do fisco em relação aos contribuintes. Então o split payment está exatamente nesse meio para permitir isso. Agora, quem precisa dialogar para permitir a operação correta do split payment? As empresas de arranjo de pagamentos, os bancos, empresas financeiras, são essas que vão permitir essa operacionalização, e somente com essas empresas e tratando todas essas empresas de uma maneira linear, vai na prática permitir que o sistema funcione. Porque quando a gente tem assimetrias de tratamento entre os sistemas de pagamento e os arranjos de pagamento, começa a haver aquela fuga clássica. A gente fecha uma porta aqui e cria o split payment de um lado, do outro lado as pessoas vão começar a trabalhar mais com dinheiro. Você fecha no cartão de crédito, começam a trabalhar com cartão de débito. Fecha no Pix, começa a ter TED e transferências bancárias por outros meios. Então a gente precisa ter, primeiro, uma garantia no texto do PLP 68, e apresentarei a emenda em relação a isso, de neutralidade entre os arranjos de pagamento e obrigatoriedade para todos. Segundo, a gente precisa ter um incentivo às empresas que farão a implementação desses sistemas, e digo, com tranquilidade, sou uma pessoa bastante reservada em relação a incentivos fiscais, mas esse é um momento em que, sem a participação
das empresas financeiras e sem a participação das empresas de tecnologia, com um mínimo de incentivo, a gente não consegue que esse custo seja transferido integralmente para o setor privado, sem ter um mínimo de contrapartida do poder público. A gente vive um momento de transição e, nesse momento de transição, isso necessariamente deverá ser feito, sob pena de não haver o desenvolvimento na velocidade que a gente deseja e a operacionalização do split payment seja executada. Segundo ponto, também importante. A gente ainda tem, e isso é uma tecla que joga contra mim mesmo, mas eu tenho um livro sobre IOF, mas eu acho que está no momento, e eu acho que foi o Renato que disse aqui na mesa, que toda a tributação tem de ser vista em conjunto. Ou seja, não é só o IBS e a CBS aqui. Tributação de folha de pagamentos, imposto de renda e, nesse caso aqui, o IOF, que a gente precisa repensar o IOF e saber se ainda existe a necessidade do IOF, já que, inclusive, o Brasil assumiu compromissos internacionais na OCDE para a extinção de grande parcela do IOF. No mármore do inferno. O IOF tem vários problemas. Claro, de novo, eu estou jogando contra mim mesmo, que eu vou pegar meu livro, queimar e, como disse o deputado Raul, jogar no mármore do inferno. Mas, enfim, por enquanto, acho que a gente precisa repensar ele definitivamente, já que o IBS e a CBS vão incidir também sobre serviços financeiros, e aí sim vai haver uma dupla incidência sem esse creditamento cruzado, gerando uma cumulatividade. Um outro ponto importante da inovação tecnológica, e que eu acho que foi muito bem ressaltado pelo Sérgio aqui, o SGOB, é a questão da internacionalização das empresas que participam da inovação tecnológica. A gente tem empresas nacionais valorosas, mas grande parte dos serviços digitais são serviços prestados por empresas internacionais ou estrangeiras. E a gente precisa alterar o artigo 11, alterar o artigo 15 para corretamente identificar o que é o estabelecimento prestador, quem é o sujeito que recebe esse serviço, já que a gente tem uma tributação no destino, sob pena de a gente viver o mesmo paradoxo que a gente vive no PIS e na COFINS, que diz, se o sujeito prestador é estrangeiro, o serviço foi exportado ou foi importado. E a gente precisa repensar isso e saber em quais condições e em quais situações há uma efetiva importação ou exportação de serviços. Dentro dessa perspectiva, a gente precisa alterar o artigo 63, precisa alterar o artigo 84 do PLP, já na nova numeração, e estabelecer, pelo menos, e essa foi uma sugestão que eu fiz na Câmara, o deputado Raul estava lá, e farei novamente ao Senado, que a gente precisa ter uma lista guia para a gente ter exemplos do que são serviços importados ou exportados, para que a partir daí o contribuinte possa se adequar. Isso é aplicável a serviços financeiros, isso é aplicável a serviços de pesquisa, isso é aplicável a serviços de marketing. Esses serviços são relevantes dentro da inovação. 15 segundos. Prometo que acabo dentro do prazo. Então, dentro desse contexto, a gente precisa pensar e ajudar o contribuinte com uma legislação que seja amigável. Não adianta a gente ter uma legislação que parte de princípios altamente abrangentes quando o contribuinte tem dúvidas sobre sua interpretação. Então, quando a gente diz, olha, nessa situação, você faz um parecer para o exterior, você vai ter ou não uma exportação de serviços. Quando você tem uma pesquisa que é realizada no território nacional e em outros lugares do mundo concomitantemente, a gente tem ou não exportação. Para os serviços financeiros, me parece que a gente tem alguma regra que ajuda nisso. Mas para os demais serviços, principalmente os serviços tecnológicos, a gente não tem regra nenhuma. Então, fico aqui muito agradecido pelo tempo e pela possibilidade de participar novamente da Comissão de Assuntos Econômicos e fico à disposição, inclusive, senador, já me coloco à disposição para as discussões sobre o PLP 108, que irá chegar com certeza a essa casa, e também farei todas as emendas de tudo que eu falei
objetivamente, já naquele modelinho, até essa sexta-feira. Obrigado.